Oi pessoal, e aí? Prontos para mais um Vinhos e Arte? Eu sou a Ana Rita Araújo, sou artista plástica, alguém que é entusiasmada pelo mundo dos vinhos, não sou profissional dessa área, minha área é as artes visuais. E assim, eu porque gosto muito de vinhos, então eu tenho me proposto a vir uma vez por semana. Na verdade, meu grande desafio é pintar um rótulo em 15 minutos, que é o segundo programa, mas no primeiro programa eu preparo o rótulo e falo um pouco do vinho que eu escolhi. Geralmente é um vinho que eu bebi, que eu gostei e eu quero partilhar com vocês. E desse ciclo que eu estou fazendo, que vão ser 8 programas, né? Nós já estamos no 7º, então semana que vem a gente faz o último. Eu estou associando o vinho a um movimento de arte modernista, a um ismo do modernismo. E nessa semana nós vamos falar deste vinho, que é um vinho alemão, já vou explicar esse vinho, e vamos falar do abstracionismo, ok? Então vamos começar a falar desse vinho. Olha o vinho que eu escolhi para vocês. Lembra que a gente tem falado um pouco dos rótulos para tentar ler, entender os rótulos. Esse vinho tem uma coisa bacana, porque ele tem o nome da uva, que está escrito aqui, olha, Pinot Noir. Então é um vinho tinto de Pinot Noir. Porém, quando a gente compra vinho tinto na Alemanha de Pinot Noir, corre o risco, gente, de não estar escrito Pinot Noir, mas sim está escrito Spätburgunder. Ah, meu Deus, porque é o nome da Pinot Noir em alemão, né? Na verdade, ela tem um sentido que quer dizer uva de amadurecimento tardio da Borgonha. Então, mais ou menos é o que quer dizer o Spätburgunder. Mas está escrito aqui, no caso, já um Pinot Noir, já ajuda a gente. E aqui tem o nome, né? Na verdade, essa vinícola, ela chama Borredier, né? Que tá aqui o nome escrito, e aqui só tem o B e o D, porque ela é formada, né, por um casal. É muito legal a história. E é um vinho 2017, e aqui tem uma palavra em alemão chamada Trocken, que a gente já falou sobre isso no outro programa. Trocken quer dizer vinhos secos, porque existe uma tradição na Alemanha de vinhos vinhos mais doces, semidoces, né? E são os mais importantes da Alemanha. Então, quando você vê um Trocken, é porque a gente está falando de um vinho que é seco. Então, isso é importante. Aí, vamos lá no nosso rótulo, né? Qual é a região? Gente, essa região falo. É super difícil de falar, né? Alemão é uma tragédia. Pfalz, mas fala, né? Essa é uma região muito interessante que eu vou falar dela. E aqui eu vejo que é um Deutscher Qualitätswein. Deutscher Qualitätswein, que quer dizer qualidade alemã, basicamente. E isso aqui também diz de que tipo de vinho é esse. Esse é um vinho mais básico, um vinho normal, comum, entre aspas, da Alemanha, mas porque esse vinho tem algumas questões que nessa região vão deixar ele aqui, especialmente porque ele é um vinho orgânico. Mas os vinhos dessa qualificação, eles permitem, que é uma questão que acontece em países de clima frio, aquilo que a gente fala de chatalização, que é quando você adiciona o açúcar no mosto, né, lá na uva, no mosto, para ele fermentar e ele adquirir mais álcool. Na verdade, no processo de fermentação, não é para ele ficar mais doce, mas é para ele ganhar corpo, porque nos climas frios existe um pouco esse problema. Esse é um vinho, se a gente for ver o teor alcoólico, olha, ele tem 13%. Para Pinot Noir, ele tá ali num limite, né? Porque o Pinot é um vinho de corpo baixo. Ele não tem um corpo alto, ele não tem um álcool alto. Mas quando você pega um Pinot Noir de 13,
você tá ali pelo menos no limite, né? Por exemplo, se a gente vai pensar no Pinot Noir da Borgonha, que vai de 13% a 15%. Então tá ok. Se eles usaram aqui a chaptalização, eu não sei, porque eu não achei nada escrito sobre isso. Como é um vinho orgânico, às vezes o pessoal, e ele tá aqui, né? Olha, ele tem selo de vinho vegano e tal. Então, às vezes, as pessoas que fazem esse tipo de vinho, eles evitam algum desses processos. Deixa eu começar a trabalhar aqui no rótulo que eu vou preparar. Hoje é um rótulo bem diferente. Vou fazer uma pintura bem diferente. Não vou pintar as partes de descrição que eu sempre deixo limpas, até para eu poder, ter, né, a referência do vinho que eu tô falando. Mas então vamos falar um pouco dessa região, né? Fala. Depois eu escrevo aí no vídeo o nome. Essa região, gente, ela vai ficar ali. Tem o Reno, assim, né? Aí tem ela aqui e tem a Alsácia na Alemanha. Ela é pertinho, ela termina, na verdade, na Alsácia. E é uma região que tem dividida em 3 partes. Que tem uma parte que é a parte média, tem a rota, que eles chamam de rota alemã do vinho, e a Vila Rústica. Essa rota alemã, ela é muito famosa. Ela é considerada, assim, de rota de vinho, sabe? De você... Aquelas coisas que a gente tem, né, de rota de vinho, de você ir e conhecendo vinícolas ou regiões, é a mais antiga do mundo. Olha que interessante. E no caso dessa questão aqui, por exemplo, de ser um Pinot Noir, a gente sabe que a Alemanha, ela é muito mais conhecida, muito mais renomada pelos vinhos brancos e especialmente pela Riesling, que nós já falamos da Riesling. Mas vocês sabiam que ela é a terceira produtora de área plantada de Pinot Noir, perdendo o quê? Para a França e aqui para os Estados Unidos. Então existe uma produção de Pinot Noir, mas aí eu vou assim, por quê, né? O que acontece? Existem outras uvas, gente, só nessa região aqui, sem brincadeira, eu acho que tem mais de 40 variedades de uvas brancas e mais não sei quantas, sei lá, 20, mais de 20 de uvas tintas. Porque essa é uma região muito antiga, é uma região que vai datar lá que assim, por exemplo, que os romanos chegaram com plantas, né, nessa região no século I. Mas já existiam uvas nativas, inclusive, existem registros de uvas que já existiam nessa região. Então, assim, há essas questões aí, né? Nossa, eu vou ter que tomar um cuidado com isso aqui. Eu tô com medo de eu riscar, de eu colocar aqui e eu estragar. Você sabe que eu não vou pintar, eu vou pintar normal até aqui. Vou fazer uma coisa diferente nesse rótulo, para eu não arriscar de riscar e tirar o nome. Então, como eu tava explicando para vocês. Então, essa região, ela é muito antiga. E ela tem essa rota que é super famosa desses vinhos e que é muito legal como turismo para ir lá, para conhecer, passando, tomando os vinhos, comendo as comidas, aquelas coisas, né? Gente, o alemão, ele tem aquele jeito dele assim, né, fechado e tal, mas falou que é para beber, falou que é para fazer festa, gente. É com eles, viu? E aí, assim, lá, inclusive, tem um dos maiores festivais de vinho nessa região, nessa rota. E, assim, é igual aquela ideia do copo, sabe? Do pessoal da cerveja. Gente, eu nunca consigo fechar essa minha aqui direito. E aí, você ganha um copo. Não é um copo mesmo, não é uma taça, não. E você vai lá, vai passando e vai bebendo. E bebe. Então, assim, o alemão é muito animado para essas coisas. E, obviamente, quando eu tô falando de Trocken, né, e aí eu vou voltar, eu tô falando obviamente, de um vinho mais seco e é um Pinot Noir. Então, a gente tá falando de uma casta nobre. E, gente, esse vinho é muito bom, tá? Não, assim, não tô menosprezando, assim, obviamente, quando a gente tá falando de Pinot Noir, a gente vai pensar na Borgonha,
nos vinhos daquela região, que são maravilhosos, mas na década de 80, o pessoal dessa região foi até, assim, alguns produtores, né, mais conhecidos, famosos, pioneiros, eles foram até a Borgonha, gente, e aprenderam e trouxeram tecnologias, estudos de área. Por quê? Porque essa região não é uma região tão fria quanto outras regiões da Alemanha. Então, uma vez que ela não é tão fria, ela respondeu bem a Pinot. Então, eles conseguem fazer vinhos de Pinot Noir bem dentro do estilo, assim, né, dos vinhos dos Pinot da Borgonha, com qualidade. Esse vinho aqui, em específico, ele não tá entre os mais nomeados e tal, mas ele tem justamente, por ele ser uma proposta de uma vinícola muito, é uma vinícola moderna, ele é uma vinícola que, na verdade, assim, um casal que comprou a casa em si da vinícola, a região, as terras, são super, super, super antigas. É coisa do 1600, pra você ter uma ideia da casa da sede. Mas, o que é o diferencial? É que eles têm uma abordagem, né, de produção de qualidade. Então, por exemplo, alguns críticos colocam que um Pinot alemão do valor desse, que não é um valor alto, aqui nos Estados Unidos ele custa uns 17 dólares, ele tem um excelente custo-benefício. E se a gente está falando, obviamente, de Pinot, nós estamos falando de uma uva que tem um corpo mais leve, que ela não é uma uva com taninos muito expressivos, é a qualidade. Tem um lado dela que às vezes muitas pessoas não gostam, mas tem um outro lado que as pessoas apreciam muito, pela elegância, vamos pensar assim, pela flexibilidade, sabe, ela é uma uva gastronômica, ela vai com muitas coisas do ponto de vista de harmonização. Eu mesma, eu fiz um jantar para poder tomar, né, assim, me acompanhar com esse vinho para harmonizar, que eu fiz cogumelos, fiz um bife mesmo ao molho de vinho e acompanhei o quê? Um arroz com brócolis e umas batatas mais rústicas e ficou excelente, né? E por que ficou excelente? Porque, assim, esse vinho em si, ele é um vinho que que vem? A fruta vermelha, vem a mineralidade, traz o cogumelo. Gente, cogumelo, Pinot Noir, ó, casamento fantástico. Ele é leve, é um vinho seco. Os taninos existem, mas não são aqueles taninos expressivos, né? Como a gente comentou. Mas tem uma boa acidez, uma acidez que é ótima, né? Quando a gente está falando, né, de vinhos dessa categoria. E é que ele permanece no paladar. Não é uma coisa ligeira, sem expressividade. Então, alguns críticos consideram esse vinho, primeiro que é uma região muito boa para Pinot, como eu falei, e um excelente custo-benefício, né? Porque os grandes vinhos dessa região, eles vão custar muito mais caros do que isso que eu paguei nele, né? Então, isso é importante. A região que essa uva é plantada é uma região mais calcária, então que favorece colheita manual, né, é produzido na própria vinícola, que eles têm lá, né? Eles têm Riesling, tem Chardonnay, tem a Gewürztraminer, mas eles têm, né, tido esse carinho com os tintos, e o tinto nessa região tem se destacado. Então não torça o nariz quando você pensa, nossa, tinto da Alemanha, se for dessa região, né? Se for da região de Baden, e aí então você pode confiar, se for um Pinot Noir, você pode confiar que você está comprando um vinho de qualidade. Então eu aguardo vocês no próximo programa para a gente falar um pouco
dos abstracionistas, tá bom? Um super beijo e até o próximo!